Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, caminhada, pés, osteopatia. Nós estamos no verão e nós temos presenciado nas ruas de Santa Maria, nas ruas do país, pessoas caminhando, fazendo esportes, porque o clima, nesse momento, propicia isso. Mas as pessoas estão preparadas para isso? Tanto do ponto de vista cardiovascular, como do ponto de vista ortopédico? Para abordar a parte ortopédica, o teste da caminhada, estamos trazendo ao programa o Dr. Daniel Bortoluzzi, que é fisioterapeuta, especializado em osteopatia e com a formação em baropodometria. Daniel, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, doutor Arnoldo. O que você tem para nos falar sobre a tua área? Como eu falei na introdução do programa, as pessoas estão aí nas ruas, caminhando, desfilando suas novas camisetas, calções e principalmente tênis, né? Que há uma variedade hoje e é um xodó da gurizada, né? Quando uma pessoa vai realizar atividade física, nós aconselhamos, obviamente, fazer o exame cardiológico, cardiovascular, por segurança, avaliação funcional. E aí entra a parte ortopédica, que não se pode descuidar, obviamente. Então vamos situar mais no que você faz. Quando alguém te procura no teu consultório para uma avaliação, para ver que tipo de pé tem, porque anda com algumas dores, como é que você faz essa avaliação e como são classificados os tipos de pisada? Normalmente é realizada uma avaliação clínica no paciente, então fazemos uma avaliação postural, uma avaliação de todos os fatores que podem estar gerando algum estresse mecânico e juntamente é feito o exame de baropodometria, que nada mais é do que um exame de captação das pressões plantares. Então esse exame consiste numa plataforma. Essa plataforma, através de um programa, ela mede todos os pontos de pressão do pé, tanto estático quanto dinâmico, e a partir daí é feita uma série de avaliações para diagnosticar que tipo de pé essa pessoa tem. Se é um pé normal, se é um pé plano, se é um pé cavo, né? E dinamicamente também para saber se existe alguma variação, digamos assim, do que nós consideramos como normal da marcha. Porque a partir daí, sim, existindo as anormalidades, nós temos como pensar em algum tipo de correção, né? Principalmente se esses pacientes têm dor. Bom, então ele chega no teu consultório, ele vai receber uma avaliação do fisioterapeuta do ponto de vista clínico, através da entrevista, né? E você vai classificá-lo conforme o tipo de pisada, né? Da baropodometria estática. Isso. E depois você faz esse cliente, esse paciente caminhar numa esteira, numa plataforma, onde no programa de computador você vê as áreas de maior impacto. Isso, né? O programa faz a leitura exata de todos os pontos de pressão, então ele nos informa, por exemplo, a linha de transmissão de força, se esse paciente tem uma pisada pronada, que é para dentro, se ele tem uma pisada supinada, que é para fora, né? E a partir daí, claro, o que a gente mede, na verdade, são os graus de alteração, porque uma pessoa pode ter, por exemplo, uma pisada pronada num grau leve e existem pessoas que têm pisadas pronadas em grau severo. Então é lógico que essas alterações mecânicas, dependendo da severidade, né, desse grau, elas influenciam diretamente no estresse mecânico que essa pessoa sente ou sofre durante a atividade física. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, um paciente que tem um pé plano muito digamos assim, um grau 4, que é um pé muito chato, na verdade, essa pessoa durante a caminhada, ela vai ter um estresse mecânico porque ela não tem o arco podal, então essa transmissão de força vai ser para o tornozelo, para o joelho, para o quadril, e dependendo da intensidade com que essa pessoa caminha, corre ou faz atividade física, as lesões podem aparecer, né?
Bom, e o que se tem assim estatisticamente? O que tu encontra mais? O que a literatura reporta? Nós temos mais pé supinado, pronado, neutro? Clinicamente hoje, o que nós mais verificamos são pés pronados. É o pé desabado internamente, né? E isso é uma coisa que acarreta muito em vários outros problemas, porque normalmente a relação que nós temos do pé pronado com algumas patologias ela é muito grande, né? É muito fácil encontrar pessoas com fascite plantar e o próprio joanete, principalmente nos pés pronados. Bom, então quando você termina essa avaliação clínica, essa baropodometria estática e mecânica, você está ali no teu programa do computador, isso sai um mapa com orientações para o tipo de calçado, para o tipo de tênis, como é que você faz? Na verdade não, Arnoldo. Toda a verificação, na verdade, é como eu sempre digo assim, a baropodometria é um exame complementar. Então, na verdade, a avaliação clínica, muitas vezes, é o que mais determina a necessidade de algum tipo específico de tênis, muitas vezes de algum tipo específico de palmilha, por exemplo. O que o exame, na verdade, nos dá, objetivamente, são dados que na verdade, nos fornecem uma complementação em relação àquilo que foi verificado na clínica. Porque, como a gente estava conversando antes, essas variações que ocorrem muitas vezes na forma do pé ou na posição do pé, né, uma pessoa que tem um pé plano, um pé supinado, caído para fora, tudo isso tem que ser verificado se esses fatores eles são causais ou adaptativos. Porque existem pessoas, às vezes, que podem ter assimetria de pisada, então um pé é mais valgo do que outro, ou, como muitas vezes acontece, pessoas chegam no consultório, um pé é valgo e o outro, na verdade, é supinado. Então, tudo isso tem que ser avaliado com a baropodometria e depois relacionado com a parte clínica, porque normalmente esses pacientes eles vão ter alterações posturais, vão ter casos onde vai ser encontrado fatores de perna curta, por exemplo. Então, tem que ser feito outro exame complementar, escanometria, para verificar a diferença de comprimento real de perna. Então, tem uma série de fatores, na verdade, que precisam ser avaliados para se chegar a um diagnóstico, digamos assim, do paciente dentro dessa questão mecânica funcional, né? Bom, Daniel, nós vamos para um breve intervalo e depois vamos continuar abordando e aprendendo sobre a questão de postura, a questão mecânica de caminhada, que você tem para nos trazer já com uma grande experiência aqui em Santa Maria.